Boa noite, galerinha, boa noite. Vamos começar mais uma aulinha suave. E agora, vamos começar com a nossa Física 1 aí, parte movimento circular. Então, na aula passada, né, nós vimos a matéria lá, quando a gente falava da parte de vetores, né, da cinemática vetorial. A gente estava entendendo, né, essa parte agora em que a gente vai ter vetores, né? E em alguns momentos a gente vai ter alguns vetores e outros não. E vamos trabalhar novamente com resultante de vetores, operações com vetores, como já trabalhamos anteriormente. E nesse caso, novo movimento circular, né? Uma parte específica em que vamos estudar aqui os movimentos circulares uniformes e movimentos circulares, né, variados, onde nesses variados nós teremos a nossa querida aceleração. Então, nada mais justo do que começarmos, já que já temos todas essas ideias, né, da parte de cinemática vetorial. E aí, velocidade angular. Então, quando a gente tem a parte de velocidade angular, a gente precisa, primeiramente, entender algumas coisas da parte de velocidade angular. Como assim, Wanderson? Bom, deixa eu tirar aqui esse rosto lindo da frente. E aí, o que eu vou precisar, né? O que eu vou precisar entender primeiramente aqui? Bom, quando a gente tem essa parte de velocidade angular, né, a gente tem que ver essa relação primeiramente entre o ângulo, o comprimento do arco e o raio da circunferência. A gente vai conhecer isso já já como radiano, né? Em que se nós pegarmos esse comprimento de arco, pegarmos esse nosso ângulo e pegarmos nosso querido raio, essa relação entre, né, o comprimento e o raio, né, o comprimento e o raio, a gente vai ter esse ângulo em radianos. Beleza? A gente precisa entender isso porque quando a gente começa a falar de velocidade angular, então, velocidade angular, o que a gente está falando? Uma velocidade em relação a um ângulo. Ou seja, temos um movimento circular aí, tá? Então, primeiro a gente precisa entender essa parte, para depois a gente começar a brincadeira. Então, aí, ó, o que a gente vai ter, né? Se a gente pegar um barbante, porque quando a gente está falando desse querido arco aqui, ó, calma aí. Quando a gente está falando desse querido arco aqui, ó, L, né, a gente está falando em relação, não sei se vocês lembram, do nosso comprimento da circunferência, 2πr, né? Em que, se pegarmos um barbante e fizermos esse movimento circular, né, fizermos todo o entorno dessa circunferência, e aí pegarmos essa corda e cortarmos, e esticarmos ela vai ter um comprimento. E esse comprimento, ele é comprovado, né, que o valor dele vai ser 2 vezes o valor de π vezes o raio dessa circunferência, né? Então, quando a gente tem um arco de circunferência, a gente tem um pedaço dessa corda, desse comprimento, né, que vai ser proporcional, no caso, ao ângulo, né? Por quê? Para um ângulo de 360 graus, que é o comprimento, no caso, vai ser total dessa minha circunferência, que é 2πr, para um determinado ângulo alfa, né, ele vai ter também um comprimento. Tá ok? E aí, ó, esse comprimento L, tá aqui, ó, para um determinado ângulo alfa e o nosso raio, a gente tem a relação entre esse comprimento e o raio, a gente vai chamar isso, né, de radiano. Esse θ vai ser em radianos. Beleza? Então, um exemplo, para 2π radianos, nós temos o ângulo de 360 graus. Beleza? Para um determinado ângulo θ, nós teremos x. Então, esse x nada mais é do que o meu ângulo θ vezes 2π sobre 360 graus. Tá? E aí a gente vai ter esse comprimento através disso aqui. Beleza? Então, a gente precisa entender isso. Por quê? Quando a gente estiver falando de distância, né, nesse comprimento de circunferência, essa distância que estaremos falando será o nosso L ali, que é o comprimento, né, dessa parte da circunferência ou
o todo da circunferência. Beleza? E aí, ó, por exemplo, nessa figura aqui, nós temos ali uma situação, nós temos o raio, nós temos ali a variação, né, aqui, ó, a nossa variação de ângulo, um ângulo qualquer, em que no momento 1 nós temos esse vetor velocidade e no momento 2, ou seja, em P2, nós temos esse vetor velocidade. E aí o que acontece? Bom, a figura aqui vai mostrar pra gente que num determinado tempo 1, essa bolinha estava aqui e no tempo 2 ela estava aqui e que ela percorreu essa distância. Então a nossa velocidade angular nada mais é do que essa variação de θ, ou seja, essa variação angular sobre um determinado tempo. Ah, Wanda, isso aqui faz lembrar quando a gente tem velocidade média, que é igual ao espaço percorrido sobre o tempo percorrido. E é exatamente isso. Só que aqui, como nós estamos falando de velocidade angular, né? Quando nós estamos falando aqui no caso de velocidade angular, o que vai acontecer aqui? Se estamos falando de velocidade angular, o deslocamento, né, ele pode ser dado em deslocamento do ângulo, tá? Em radianos. Tudo bem? Tranquilo? E aí, ó, o que vai acontecer? A razão, né, entre o comprimento da trajetória percorrida pela partícula para mover-se de P1 até P2 e num determinado tempo, que a gente já está vendo ali, a velocidade média ΔS sobre ΔT. Só que a gente também tem uma outra relação. A gente já vai entender isso, ó. Então, quando a gente tem velocidade ali, nesse caso velocidade escalar ou velocidade tangencial, mas, vamos, por que velocidade tangencial? Bom, ó, se vocês repararem, olha aqui. Esse vetor, ele é tangencial, ou seja, ele tangencia a minha circunferência naquele ponto P1 e o meu V2 aqui, no caso que é o mesmo módulo, ele vai estar, no caso, também tangente à minha circunferência. Por isso que a gente chama de velocidade tangencial, tá? Então, como a gente chama de velocidade tangencial, o que a gente vai ter aqui? Bom, a gente vai ter intuitivamente, sabemos... Então, galerinha, o que a gente vai ter? Intuitivamente, né? Intuitivamente, sabemos que tem uma relação entre a velocidade angular e a linear. Como assim? Bom, quanto maior será o ângulo percorrido por ele em certo tempo, maior também será o comprimento da trajetória percorrida por ele. Ou seja, como a gente sabe que tem aquela proporção entre o ângulo e o comprimento desse arco, né? Quando a gente sabe disso, o que acontece? Quanto maior o meu delta, no caso delta θ do ângulo, vai ser maior o comprimento, né, dessa minha circunferência. Então a gente tem uma relação. E aí o seguinte, ó, na verdade, como esse comprimento é proporcional ao ângulo, como eu acabei de falar, temos que a velocidade linear de um corpo é diretamente proporcional à velocidade angular. E aí, ó, a relação entre as velocidades angular e linear é dada assim, ó. A velocidade linear é igual a ômega vezes o nosso querido raio, tá? Então, essa daqui é a fórmula que a gente tem em relação à velocidade linear, trabalhando juntamente com a velocidade angular. Lembrando que velocidade linear a gente representa por V e velocidade angular nós vamos representar por W. Beleza? E aí, ó, movimento circular uniforme. E aí a gente começa agora a falar o movimento circular uniforme. Então o que acontece? Se uma partícula executa um movimento cuja trajetória é uma circunferência e cujo módulo da velocidade linear é constante, lembre-se, velocidade linear, dizemos que essa partícula executa um movimento circular uniforme, tá? Bom, isso ocorre, por exemplo, com os ponteiros do relógio, né? A gente tem os ponteiros de relógio com as engrenagens encontradas em diversos dispositivos também. O movimento da Terra ao redor do Sol também pode ser considerado com uma boa aproximação, claro, um movimento circular uniforme, né? Exemplo, nós temos 24 horas. Exemplos, nós temos também
um período ali de movimento da Terra ao redor do Sol, não é isso? Nós temos ali da questão da Lua também, pode ser considerado, claro que uma boa aproximação, como está dizendo ali, mas também vai poder ser considerado. Bom, uma característica desse movimento é o fato de que o vetor velocidade apresenta módulo constante. Então, como eu havia falado na parte de cinemática vetorial, não é que a velocidade é constante. O módulo da velocidade pode ser constante, porém o vetor pode não ser igual, tá? O vetor não vai ser igual, mas o módulo sim. Ou seja, o módulo, quando a gente fala em módulo, está falando do tamanho desse vetor, tá? Porém, direção e sentido diferente, teve uma variação aí, tá? Então, ó, também é constante o módulo da velocidade angular, né? Porque de acordo com esse ângulo eles são diretamente proporcionais, né? Outra característica desse movimento é o fato de ele ser cíclico. Como assim cíclico? Por exemplo, vou dar um movimento circular uniforme quando a gente está falando em relação aos ponteiros do relógio, né? Nós temos que a cada 12 horas, um exemplo, a cada 12 horas o ponteiro da hora vai estar localizado no 1, né? 1 hora da tarde, depois 1 hora da manhã, depois 1 hora da tarde, depois 1 hora da manhã. Ou seja, é um ciclo. A cada 12 horas, isso, né? Esse ponteiro das horas ele volta para a posição inicial, no caso, o local de 1 hora. Beleza? E com relação aos minutos, a cada 60, né? A cada 60 minutos ou 1 hora, ele vai ter esse período dele e vai voltar para o mesmo ponto. Beleza? Tranquilo. E aí, a gente vai ter isso. E aí, por exemplo, aqui, ó. Nós temos aí V1, V2, V3, V4 e V. Ou seja, eles têm o mesmo módulo. Tá lá, como eu falei, mesmo tamanho. Por isso tá lá entre módulos lá, ó. E aí é o seguinte. No movimento circular uniforme, os módulos das velocidades angular e linear são constantes. Já a direção do vetor velocidade, no caso linear, é variável. Tá? Como eu havia falado antes. Então, ó, duas grandezas complementares são muito importantes para a caracterização desse movimento aí. Bom, o primeiro é o período e o segundo é a frequência. E aí vem a grande questão. Para que a gente possa entender melhor essa parte, né? O que a gente tem que ter? A gente tem que ter bem na cabeça qual a diferença entre período e frequência, tá? Porque esses dois caras vão aparecer nas fórmulas e se nós não soubermos, né, como trabalhar com cada um, vai dar ruim, tá? Então, ó, primeira coisa, período. Período é o que a gente já está acostumado, é intervalo de tempo, tá? Então é o tempo necessário, no movimento, claro, circular uniforme, para que ele efetue uma volta completa em torno de uma circunferência, tá? A gente tem um exemplo ali, ó. O período de revolução da Terra ao redor do Sol é de 1 ano. 365 dias, como eu havia visto. Ó, o período de um ponteiro de segundos é de 1 minuto. Então, ó, a cada 1 minuto o ponteiro do segundo dá uma volta. Tá? O período da broca de uma furadeira elétrica é da ordem de 0,01 segundos. Então, a primeira coisa, período. Período é o tempo, tá? É o tempo que eu preciso para completar, né? Para eu completar um ciclo. Beleza. E o tempo, a unidade de medida de tempo, né? Então, no tempo, no caso de período, a unidade de medida dele, no caso, vai ser segundos. Tá? E aí, a gente já vem para uma outra coisa. Quando a gente fala de frequência, né? Frequência com que acontece algo, é o seguinte, ó. Já a frequência está associada ao número de voltas efetuada pela partícula a cada unidade de tempo. Como assim? Wanderson, eu tenho uma furadeira, por exemplo, tá? Um exemplo aqui, em que ela tem uma rotação, uma RPM de 600, tá? Ou seja, o que é essa rotação, né? RPM dela? Nada mais é do que rotação por minuto. Nesse caso, a unidade de medida que eu estou usando ali, de tempo, vai ser 1 minuto.
Quando eu falo 600 RPM, eu estou dizendo que a cada 1 minuto, essa minha furadeira, essa minha broca, ela roda 600 vezes. Ela completa 600 rotações em 1 minuto. Tá? É isso que vai acontecer. E aí, por exemplo, se você amarrar um barbante a uma pedra e girar, de modo que ele efetue, né, um movimento circular uniforme, obrigando a pedra a efetuar 50 voltas em 10 segundos. Então pensa o seguinte, ela efetua 50 voltas em 10 segundos. E aí o tempo ali, nessa minha unidade de tempo, está em segundos. E a frequência desse movimento será 5 voltas por segundo, ou 5 Hz. Então quando a gente fala em Hertz, que é a unidade de frequência, a gente está falando quantas rotações ele consegue em 1 segundo. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho uma rotação de... Vou botar um exemplo aqui, ó. 300 rotações por minuto. Porém, isso aqui é uma frequência, né? Ele efetua 300 rotações em 1 minuto. Mas eu quero transformar isso para quê? Para minha frequência ali em Hertz. Então a frequência vai ser o seguinte. Se eu faço 300 rotações em 1 minuto, só que 1 minuto equivale a quantos segundos? Opa, 60 segundos. Em 1 segundo, eu vou conseguir efetuar quantas rotações? E aí eu posso simplificar esses zeros aqui, e aí eu tenho que isso vai ser 1 vezes 30. 30 dividido por 6. Isso dá igual a 5 Hz. Ou 5 rotações por segundo. Beleza? É isso que acontece. Então quando a gente tem, no caso, período, a gente está falando tempo. Né? A gente está falando de tempo. Então, o tempo que ele executa, né, aquilo ali. Agora, quando a gente está falando em frequência, é quantas, no caso, rotações, quantos ciclos eu consigo efetuar em 1 segundo. Beleza? Ficou mais tranquilo agora? Então tá bom. E aí, ó, frequência versus período. Qual é a grande sacada aqui? Então, ó, a gente sabe que... A gente sabe não, a gente vai saber agora que a minha frequência, ela é o inverso do meu período. E assim eu também posso chegar à conclusão que o meu período é o inverso da minha frequência. Tá? Por que isso, Wanderson? Vamos pensar o seguinte, olha, eu consigo, né, fazer um ciclo, né, por exemplo ali, deixa eu botar, período, frequência, completo, intervalo de tempo igual. Então, eu consigo dar uma volta completa, ó, 2π, tá? 2πr, por exemplo, que é o comprimento da minha circunferência. Eu consigo dar uma volta nessa minha circunferência em 10 segundos. Tudo bem? Então, nessa minha circunferência, que é o 2πr comprimento, eu consigo completar essa volta em 10 segundos. Então, esse é o período para completar a minha volta. Quando eu quiser transformar isso, no caso, para a minha frequência, a cada 1 segundo, quanto que eu ando? Né? Quanto que eu ando em 1 segundo? Vamos supor que eu divida isso aqui por 10. Tá? Vou dividir por 10. Quando eu divido por 10, isso aqui vai me dar 1 segundo. Opa! E aqui vai me dar 2πr sobre 10. Que isso aqui vai dar πr sobre 5. É isso que vai gerar. Ou seja, a minha frequência aqui, ó, ela é πr sobre 5. O que acontece? A cada 1 segundo, eu completo só esse pedaço, πr sobre 5 da minha circunferência. Tá? Então, quando eu tenho 10 segundos, é o período em que eu consigo, né? É o período em que eu consigo fazer o quê? Uma volta completa. Já a minha frequência é a cada πr sobre 5, né? A cada πr sobre 5, essa é a minha frequência. Eu levo 1 segundo.
Então eu levo 1 segundo para fazer πr sobre 5, mais 1 segundo para fazer πr sobre 5, mais 1 segundo para fazer πr sobre 5. Ou seja, é a frequência com que eu faço aquilo. Beleza? Então, o melhor daqui é isso aqui, ó. Saber que a minha frequência é o inverso do meu período e o meu período é o inverso da minha frequência. E aí a gente vai para a parte de velocidade angular. Quando a gente vem para a parte de velocidade angular, o que a gente tem? Bom, velocidade angular é igual a 2π sobre t. Vamos, o que seria esse 2π? 2π seria aquele ângulo de 2π radianos, né? Ó, que a gente tem lá, ó. Ao efetuar uma volta completa, o corpo descreve ali um ângulo 2π radianos, né? Que a gente já tinha visto. Para completar essa volta é 2π radianos. Só que, qual o intervalo de tempo? T. E esse intervalo de tempo a gente chama de quê? De período. E aí, ó, a gente também pode tirar uma outra coisa daqui. Pensa comigo. Essa minha velocidade angular não é a mesma coisa que 2π vezes 1 sobre o período? É, não é? E aí, ó, olha que maneiro. Quando a gente chega aqui a 2π sobre 1 sobre período, a gente sabe que isso aqui, ó, a frequência é 1 sobre período. Então, eu substituindo, isso é a mesma coisa do que 2πf, tá? Então, a minha velocidade angular, ela pode ser tanto 2π sobre t, como também ela pode ser 2π sobre f, ou 2πf. Beleza? E aí, ó, velocidade linear. Aqui já muda um pouquinho, né? Lá a gente tinha na velocidade angular 2π sobre o período. Mas por que nós tínhamos? Nós estamos falando de ângulo. Então aquele 2π radianos, ele é em ângulo, é uma unidade de ângulo, né? Ou seja, a velocidade angular, a gente tem que usar o comprimento ali em radiano, ângulo. Aqui não. Aqui quando a gente tem a velocidade linear, nós estamos levando em consideração não o ângulo, mas sim o comprimento da minha circunferência, que é 2πr. Tá? Então, a gente está falando de velocidade linear, a gente está levando em consideração nada mais, nada menos do que o comprimento dessa circunferência, que nada mais é do que o deslocamento que nós temos. Então, levando ao pé da letra que nós já estamos acostumados, ó, velocidade linear é igual ao comprimento, ou seja, 2πr, sobre o meu período, que é o período na rotação ali. E aí a gente pode fazer a mesma coisa que fez ali, ó. 2πr, né, vezes 1 sobre t. Só que 1 sobre o período a gente já viu que isso é 2πr vezes a minha frequência, tá? Então, ó, avanço, aparentemente não tem muita diferença entre a fórmula da velocidade linear e a fórmula da velocidade angular. Tem sim, tá? Tem sim. Por quê? Aqui a gente tem o raio e tem 2π vezes o raio. Lá a gente tem o ângulo. Então, quando a gente tem um ângulo, vamos nos atentar ao seguinte. Quando a gente tem um ângulo de 360 graus, que equivale a uma volta, nós temos 2π radianos. Então, por exemplo, se eu tenho 60 graus, eu vou ter aqui x, faço a minha querida regra de 3, e aí, ó, eu posso simplificar isso com isso. Eu vou ter 36x igual a 12 π radiano. Tá aqui. E aí eu pego o meu x, posso simplificar por 12, isso aqui vai dar 3, isso aqui vai dar π sobre 3 radianos. Ou seja, a gente vai ter um ângulo equivalente a π sobre 3 radianos. Já aqui não. Aqui a gente vai ter um valor de raio, e aí a gente vai ter o valor de 2 vezes π vezes o raio, vezes a frequência. Beleza? Tranquilo? Na paz. E aí agora, o que a gente vai fazer? Velocidade linear vezes velocidade angular. Né? O que a gente vai fazer aqui? Bem simples. A gente vai ter essa relação, a gente vai comparar, ó, linear com angular. Nada mais, nada menos do que, ó, velocidade linear vai ser igual a velocidade angular vezes o raio. Mas como eu cheguei a isso aqui, Vanos?
vem comigo. Vamos viajar aqui, vamos viajar. Quando a gente tem lá a nossa fórmula de velocidade linear, nós já vimos que isso aqui é 2πr, né? Sobre o meu período. E aí, a gente viu também que a velocidade angular nada mais é do que 2π radianos sobre o período. E aí, como eu sou malandro, vou pegar aqui, ó. Quem é esse carinha? Esse carinha não é velocidade angular? Então eu sei que a minha velocidade linear nada mais é do que a minha velocidade angular vezes o meu raio. Tá? Então é daqui que vem. Beleza? É daqui que vem. E aí a gente vai... Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Nada mais justo a gente trabalhar. E aí, ó. Espera aí. Certa. Beleza. Assim ficou melhor. Então, ó. Nada mais justo a gente trabalhar como? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, então aqui, ó. O que a gente vai fazer? Um exemplo. Nada mais justo, né? Nada mais justo que fazer um exemplo. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Uma roda de raio 0,3 metros, né, executa 20 voltas em 5 segundos. Que legal, hein? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Ele quer a frequência do movimento, tá? Então, para a gente fazer a frequência do movimento, como eu havia falado, é a quantidade de ciclos que eu consigo efetuar em 1 segundo. Então, ó, posso simplesmente fazer isso, ó. Ele executa número de voltas em 5 segundos. Isso aqui vai me dar 4, né? 4 voltas por segundo. Que isso aqui, nesse caso, a gente vai chamar de 4 Hz, tá? Porque é o número de ciclos que eu consigo fazer em 1 segundo, ou seja, 4 ciclos em 1 segundo. E aí, agora a gente já tem a nossa frequência do movimento. Tendo a frequência do movimento, a gente pode tranquilamente achar o nosso período. Como assim período, Wanderson? Nós já achamos a frequência. E podemos chegar à conclusão que a frequência, nós já vimos que ela é o inverso do meu período. E a frequência aqui, ela é de 4 Hz. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Trocando ali, ó. No caso, o meu período, né? Deixa eu apagar aqui. Então, tá. O meu período vai ser 1/4 de segundo. Que isso aqui, na verdade, é 0,25 segundos. Beleza? Então, o que acontece? Se o cara executa ali 24, no caso, 20 voltas em 5 segundos, né? Então, para executar uma volta, né, ele faz em 0,25 segundos. Eu poderia tranquilamente fazer isso. Quer ver? Uma regrazinha de 3, ó. Eu vou botar aqui em cima. Tá? Vou botar aqui em cima. Pra gente saber esse período, que é o período de uma volta, a gente tem o seguinte, ó. Ele realiza 20 voltas em 5 segundos. E aí, para a realização de uma volta, ele vai fazer isso em quantos segundos? Regra de 3, ó. E aí, ó, vai ficar o seguinte. Essa minha quantidade de volta, eu vou chamar aqui de período. Esse meu período vai ser igual a 5 dividido por 20, que isso aqui vai dar 1/4, que dá 0,25 segundos. Ou seja, quando estamos falando de período, nós estamos falando de qual o tempo que ele leva para completar um ciclo. Já a frequência é o quê? Quanto que ela consegue completar em 1 segundo. Beleza? Agora ficou mais tranquilo, né? Agora fazendo exercício fica mais fácil a gente ver. E aí, agora ele quer, no caso a letra B. Não, B não. Depois da B vem a C. Vem a C. Então, ó.
A nossa letra C diz o seguinte: qual a velocidade angular da roda? Nós já vimos que a velocidade angular da roda, posso usar 2πf ou posso usar 2π sobre t. Tanto faz, tá? Vou usar a 2πf. Então, ó, velocidade angular é 2π vezes a minha frequência que eu já achei, que é de 4 Hz. Ou seja, a minha velocidade angular é igual a 8π radianos por segundo, tá? Por que radianos por segundo, Vandos? Pelo seguinte, porque aqui, ó, 2π, né? 2π ele tá em radiano e o meu 4 ele tá em hertz. Hertz nada mais é do que ciclo ali em 1 segundo, né? Quanto do ciclo em 1 segundo. Então, e a velocidade angular, ela vai ser em radianos por segundo. E aí, logo em seguida, ele pergunta a minha letra D, que eu vou botar aqui, ó. A velocidade linear no ponto situado na extremidade da roda. Então, pelo seguinte, Vanso, a velocidade linear no ponto situado na extremidade da roda. Por que ele falou para mim na extremidade da roda? Porque a velocidade linear, de acordo com o tamanho desse raio, ela vai mudar. Já a angular, ela não muda, mas a linear, ela muda, tá? Depois, quando a gente for ver a parte de transmissão de movimentos, vai ficar mais fácil de visualizar isso. E aí, ó, quem é a nossa velocidade linear? Velocidade linear, a gente tem que é 2πr vezes f, ou a gente pode ter 2πr sobre t. Tanto faz. Vamos usar novamente aqui com a frequência. Isso vai dar 2 vezes o raio, que é 0,3, vezes o meu π, vezes a minha frequência, que é de 4. Então, ó, a minha velocidade, 2 vezes 0,3 dá 0,6, 0,6 vezes 4. Isso dá 2,4 π. No caso aqui, o raio está em metro, então é metro, e o tempo em segundo, metro por segundo. Vanso, e se ele me desse o valor de π, por exemplo, eu poderia multiplicar aqui 2,4 vezes o valor de π? Sim, né? Levando em consideração aqui, posso dizer, né? Vou botar aqui como exemplo, π igual a 3. Considerando π igual a 3, aí eu posso pegar e botar aqui, ó, 2,4 vezes 3, isso dá 7,2 metros por segundo. Claro, se eu considerar o meu π igual a 3, tá? Mas no caso, se ele não der valor de π, deixa o valor ali mesmo, 2,4 π metros por segundo. Beleza, galerinha? Foi? Conseguiram pegar? Então aguarda aí que agora, daqui a pouco vem a segunda parte. Valeu? Tenham todos um ótimo dia aí e até a próxima. Galerinha, então você gostou do nosso vídeo? Então inscreva no nosso canal. Então, para o vídeo, valeu!